Olá, meus queridos, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Ítalo aqui, com o nosso conteúdo, né? Já refrisando que a gente viu o conteúdo sobre potencial elétrico, né? Potencial elétrico sobre uma carga pontual, né? E conteúdo bem amplo. E agora nós vamos trabalhar um pouco sobre tensão, corrente e resistência elétrica, né? Também influenciar a lei de Ohms. No livro de vocês, foi retirado, né, parte do livro de vocês e outra parte foi pesquisa. Inicia na página 72, vou dar uma olhada aqui, né? Página 72 até a página 77, ok? Então, o mesmo conteúdo que está no livro de vocês está também contemplando aqui nesse vídeo, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula. Aqui, gente, vem alguns símbolos, né, importantes que nós devemos conhecê-los, né? Cada símbolo desse representa um circuito elétrico, ok? Muito trabalhado em questões de Enem, né? Até porque nós já estamos nos preparando, né, para esse momento, né? Para essas questões que vêm nos desafiar. Então vejam aí esses símbolos, conheçam bem esses símbolos, estudem eles, certo? Vamos falar sobre a corrente elétrica. Corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor que tenha um campo elétrico entre suas extremidades. Então vocês observem no suporte aqui abaixo que nós temos uma pilha seca, né? Aonde você tem condutores, né, que saem da carga positiva, né, entra em contato com o fio, né, vamos supor que é uma nomenclatura de um fio, aonde ele ordena, né, dá ordem ao fluxo de elétrons que estão nesse dispositivo, ok? Então, é a função, né, dele como corrente elétrica, né, de conduzir e fazer com que esses elétrons livres se liguem a uma extremidade. Bom, sentido da corrente elétrica, nós temos o sentido convencional e o sentido real. São esses dois sentidos da corrente. O sentido convencional da corrente elétrica, observem aqui, né? Nós temos que ele está saindo da carga positiva, né, nessa direção. Deixa eu só colocar aqui o ponteiro. Ele está saindo dessa carga positiva e vem para o circuito, né, e retorna pela carga negativa, ok? É um fluxo de carga. Então, no sentido convencional. Esse sentido convencional, quando começou-se a estudar corrente elétrica, acreditava-se que quem se movimentava eram as cargas positivas. No entanto, depois de um longo tempo, descobriu-se que a corrente elétrica era causada pela movimentação dos elétrons. Como já havia se desenvolvido algumas teorias considerando o movimento de cargas positivas e que as mudanças das cargas nada iriam interferir, a comunidade científica decidiu adotar um sentido convencional da corrente elétrica, o qual seria embasado toda a teoria da eletrodinâmica e deixa explícito que quem se movimenta são os elétrons, no sentido contrário da corrente convencionada, certo? Então, já o sentido real, né? Observe aí o sentido real, né, dessa corrente. Nós temos o fluxo, né, das cargas negativas, que são as cargas que se movimentam, né, nesse sentido, dão ordem aos elétrons livres do circuito, né, e faz com que eles retornem, né, pela polaridade positiva da pilha seca. Então, é esse fluxo de carga que ele acondiciona, né, no princípio, né,
de estudo, né, com o sentido real dessa corrente. O sentido real da corrente é o movimento dos elétrons e acontece do polo negativo para o polo positivo, ok? Já no sentido convencional, seria o oposto. A corrente elétrica, gente, é uma grandeza física que nos permite conhecer qual a quantidade de carga que atravessa a secção transversal de um condutor a cada segundo. Então, a corrente elétrica, gente, ela nos faz conhecer a quantidade de carga que passa no circuito, né? Essa corrente elétrica nos faz perceber isso. Aí nós temos, anotem essa fórmulazinha que é importante nós conhecermos, né? I igual a ΔQ dividido por ΔT, aonde I é a corrente elétrica, onde a unidade é o ampere. Já o ΔQ, que é a carga elétrica, a unidade é coulomb. E o ΔT, que é o intervalo de tempo, a sua unidade é o segundo, né? Então precisamos conhecer, né, memorizarmos, né, essas informações. Já conhecemos, né, só coloquei aqui para a gente abordar um pouco sobre as pilhas secas, né? Esse conteúdo sobre as pilhas secas, você tem no livro de vocês também, lá na página 75, tá bom? Vocês podem abordar um pouquinho nesse conhecimento do livro. Usem o seu livro didático, pessoal. Então, vejamos. A pilha seca possui um polo positivo, que é a barra de grafita, aquela barrinha, né, na parte do relevo que é mais visível. Ela é uma barra de grafita, que é envolvida por dióxido de manganês, né, carvão e uma pasta úmida. E o polo negativo, que é o envoltório de zinco, certo? Então, a pilha seca, ela é constituída, né, dessa barra de grafita. Ela vem uma substância química que é o dióxido de manganês, carvão, né, e também a pasta úmida, que essa pasta é como se fosse um isolante, né, que ocorre entre as placas. Onde vocês observam aí a nomenclatura, né, onde você tem o envoltório, né, o envoltório de zinco, certo? Que é chamado de ânodo, aonde você tem a parte central, né, da polaridade positiva e negativa. Você tem a barra de grafita, né, que é chamado de cátodo, e você tem as substâncias utilizadas, né, para a reação, né, que acontece na pilha seca, né, onde você tem o dióxido de manganês, né, tem o carvão, tem a pasta úmida, certo? E por aí vai, ok? São essas as funções. Ligando as extremidades de um fio condutor aos polos de uma pilha comum, um campo elétrico é criado no interior desse condutor, de modo que uma corrente elétrica passa a fluir por ele. Se entre uma e outra extremidade do fio estiver instalado um equipamento elétrico, uma lâmpada, por exemplo, um circuito simples será formado e a lâmpada brilhará. Então você observa, gente, aqui que nós temos a pilha seca, né? Aonde nós temos elétrons, né, que se fluem saindo de uma corrente convencional, como observamos aqui. Ela passa por uma polaridade da lâmpada, como ela está interligada, né? Ela recebe uma intensidade, né, porque ela tem aqui uma resistência. Essa parte onde eu estou circulando é a resistência da lâmpada, ok? Se eu não me engano, a composição dela é de tungstênio, certo? Então é uma composição química da lâmpada, onde ela faz reagir o fluxo dessa carga, né, fazendo ela ter o seu brilho. Circuito em série, né? O que é esse circuito em série? É um circuito muito semelhante a aquelas chamados pisca-pisca utilizados em Natal, né? Então, quando uma queima,
e de repente você tira aquela lâmpada, as outras deixam de funcionar. Por que isso? Porque ela funciona como um circuito único, é um circuito em série, certo? Ela não é diferente, ela depende uma da outra. Se ela depende uma da outra, ela tem que estar lá, mesmo queimada, para que as outras possam funcionar, porque vai passar circuito por ela, mesmo ela queimada, né? A corrente continua, certo? Então, por isso se dá um circuito em série. O circuito em série, gente, é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série uma com a outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Quando eles estão em série, os valores dessas resistências se somam. Logo, quanto mais cargas em série tiver no circuito, maior será a resistência total. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 3 lâmpadas, vamos dizer que 3 lâmpadas ali, elas têm a resistência de 5, 10, a outra 15. Então, a resistência total no circuito é a soma delas, 5 mais 10 mais 15, entendeu? Por isso que ela tem uma resistência em série, então ela é somatória. Tensão elétrica, né? Você já deve ter ouvido falar, quando a gente fala, qual é a sua tensão elétrica? Muitas vezes a pessoa não sabe responder, né? O que é uma tensão elétrica. Então essa tensão elétrica, ela está muito contida na sua casa, na minha casa, né? Aonde vocês têm uma resistência que são os aparelhos, certo? A corrente é o fluxo da passagem de uma tensão elétrica até o aparelho. Como você está observando, eu tenho aqui um liquidificador, né, que possivelmente poderia estar ligado a uma tensão. Essa ligação, a tensão, é a nossa tomada, né? Ela é 220 volts, nós recebemos 220 volts. A corrente é o fluxo da energia que passa no sistema. E o nosso liquidificador é a resistência, né? Porque ele pode receber uma quantidade de tensão nessa corrente, ok? A tensão elétrica é também conhecida como diferença de potencial, chamada de DDP, a gente já viu isso na aula anterior, pois é através de uma diferença de potencial entre dois pontos que é gerada a energia elétrica. Uma DDP é basicamente a força necessária para o movimento das cargas para gerar uma corrente elétrica. A diferença entre o gerador, o equipamento responsável por gerar energia, é o consumidor, que pode ser seu computador ou outro equipamento. É que simboliza qual é a tensão que existe nesse condutor. Então, a tensão elétrica, né? Ele tem esse diferencial, né? E nós somos esse diferencial. Nós somos o diferencial entre a tensão elétrica e o gerador, tá bom? Falando aqui de resistência, né? Vamos falar dessa resistência. Observem aqui, nós observamos o volts está empurrando o ampere para passar nesse circuito e o ohms está fechando esse circuito para que o ampere passe imprensado, né? É até uma dinâmica, uma brincadeira, né? Que não pode passar uma amperagem, né, dentro de uma resistência com tanta voltagem, né? Não pode, senão tudo queimaria, né? Então, a resistência elétrica, representada pela letra R, é a capacidade de um condutor se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. Materiais que têm propriedade de manter constante o valor da resistência elétrica para diferentes valores de tensão aplicado a seus terminais são chamados de resistores ômicos, né? São chamados de resistores. Então, a resistência elétrica nada mais, gente, ela é responsável para dificultar, né, a quantidade de energia que vai chegar em determinados aparelhos. Ela dificulta, que é o caso lá que está imprensando. Então, ele não deixa chegar uma quantidade maior do que
o que é necessário para aquele circuito, para aquela corrente, certo? Aí nós temos aqui o dispositivo, né, explicando, né, a amperagem versus a voltagem, né? 0,1 para 1, 0,2 para 2, 0,3 para 3, 0,4 para 4. É só um processo crescente, né? Ele é diretamente proporcional. Podemos calcular a diferença de potencial entre os terminais de um resistor ômico quando estes é atravessado por uma corrente, através da seguinte relação denominada lei de Ohms. Nós estudamos um pouco sobre a lei de Ohms, né? Pronto. Então, para calcular essa diferença de potencial, nós precisamos anotar essa formulazinha que eu estou circulando agora. U igual R vezes I, certo? Então, U é o que? A tensão, né? E ela é dada em volts, certo? R é o valor da resistência, que é dado em ômega. E a intensidade, que é a intensidade da corrente elétrica, que é dada em ampere, certo? Anota essas informações no caderninho de vocês, que é importante, tá bom? Um macete aqui bem importante usando a regra do triângulo, certo? Nós temos na regra do triângulo U, I, R, certo? Como é que a gente vai utilizar essa regra, né? Vamos dizer aqui que eu quero descobrir o valor de R, aí você localiza, certo? O R está aqui, então eu coloco o dedozinho em cima do R, aí você tem quem? U e o I, então vai ser U dividido por I, tá certo? Quando for para descobrir o R, use esse macete do triângulo, é interessante. Para descobrir o I, coloque o dedo em cima do I, aí você tem U sobre R, ok? Pronto. Para descobrir o U, aí você coloca o dedinho em cima do U, aí você tem I vezes R, tá certo? I vezes R. Lembre que ele não está no processo da barra da divisão, ele está na multiplicação, tá certo? Ele está no quadrante, no mesmo quadrante. Ok? Então isso aí é uma regrinha interessante, que é o macete, tá bom? Resistividade de um material. O que é a resistividade de um material? A resistividade elétrica é uma propriedade que define o quanto o material opõe-se à passagem de corrente elétrica. De forma que, quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica. E quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem da corrente elétrica. Ou seja, é um processo inversamente proporcional. Quanto maior a resistividade elétrica, mais difícil vai ser passar a corrente elétrica. Quanto menor for a resistência elétrica, mais fácil passará essa corrente elétrica, né? Isso funciona de que forma? Quando você compra um aparelho pirata. Um aparelho pirata queima muito rápido, certo? Então, há uma diferença na resistividade desse material. Ele foi feito com materiais bem mais baratos, né? Então, o que acontece? Quanto maior a resistividade dele, mais difícil será a passagem. E quanto menor a resistividade, mais fácil será a passagem. Entendeu? Então, depende muito do tipo de material, tá certo, pessoal? Então, o quanto melhor o material, ele vai melhorar a passagem de energia. Quanto mais ruim for o material de resistividade, ele vai passar mais energia e o tempo de vida dele vai diminuir, certo? Cálculo da resistividade. Vamos aprender a desenvolver essa parte do cálculo, né? Sendo a temperatura mantida constante, temos. Aí, anotem, pessoal, essa formulazinha aqui que a gente vai utilizar, né, da corrente. Aí nós temos R é igual ao P minúsculo vezes L dividido por A. Esse Pzinho minúsculo é a resistividade elétrica específica do material, sempre. Essa resistividade elétrica, existe uma tabela, né? Vocês podem pesquisar,
podem pesquisar tanto no livro, o livro de vocês acho que não tem, né, essa tabela, mas vocês podem pesquisar na internet que existe a resistividade elétrica de determinados tipos de aparelho, né, e o seu material, tá bom? O L é o comprimento do condutor. O A é a área de secção transversal do condutor, certo? A área D que ocupa. E o R, nós já sabemos que é a resistividade, ok? A resistência, perdão. O R é a resistência, tá bom? Resistência e resistividade são coisas diferentes. Vejam bem, são coisas diferentes. A resistência está associada ao corpo, certo? Enquanto a resistividade, por sua vez, se relaciona com o material de que é feito esse corpo. Ou seja, você tem um celular. O seu aparelho celular, ele tem uma resistência, né? Ele tem uma resistência. Ele recebe, por exemplo, a tensão da nossa rede é 220 volts. Mas o seu celular, ele vai receber os 220 volts da sua tensão? Não, ele vai receber 110. Ah, professor, mas como é que ele converte 220 para 110? Você tem o seu carregador. O seu carregador, ele tem uma caixinha, né, que é um espaçamento entre o plug, né, e a tomada, que ele transfere a energia de 220 para 110. Portanto, passando para o seu aparelho celular, 110 volts. Porque se ele recebesse 220, ele queimaria bem rápido, certo? E a resistividade é os componentes que existem dentro do seu celular, né? Que é a capacidade que ele tem para receber essa quantidade de carga, certo? Então existe um material específico para isso. Bom, o fio de metal é um corpo, né? Que é o fio feito de um material, por exemplo, de cobre ou de metal, né? Então é isso. Resistência e resistividade são coisas diferentes, tá bom? Para não haver essa confusão sobre essas duas informações. Aí aqui, pessoal, nós temos um exercício, né? Exercício com base em questões de Enem. Tentem fazer com calma, leiam, certo? E bora lá. É a questão da pilha, né? Observe as configurações abaixo. Questão do Enem. Aquela que permite acender uma lâmpada de lanterna usando uma pilha comum e alguns pedaços de fio. É a de número que vai marcar, né? Bem simples, mas observe, não marque aleatoriamente, pense um pouco, veja aí o que foi abordado na nossa explicação, tá bom? Então é um conteúdo bem interessante que requer um pouco de atenção. A nossa questão 2, né, retrata sobre aquele início lá do vídeo, né? Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pensou, símbolos adotados. Aí veja aí, como foi que ele utilizou, né? Qual foi que ele utilizou? Aí veja aqui, ó. Qual dos circuitos esboçados abaixo atende às exigências? Aqui o circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4 e circuito 5.
Observe bem, gente, com calma. Leia novamente. Nossa terceira questão, olha aí, alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Você tem aí o quadro, né, que apresenta de cada equipamento e a sua potência. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é. Aí você vai analisar o que está batendo aí de acordo com o enunciado. Pronto, pessoal. Nossa aula encerra por aqui. Obrigado a todos por assistir essa aula. E não esqueçam, façam a devolutiva. Quem não estiver conseguindo fazer a devolutiva lá no Google Sala de Aula, me faça pelo WhatsApp, né? E qualquer dúvida que persistir, entre em contato comigo pelo PV para que a gente possa tentar ajudá-lo, tá bom? De uma certa forma. Obrigado a todos e bom proveito, pessoal. Aproveitem essa aula, foco em questões do Enem, tá bom? E se tiverem mais sugestões, entrem em contato comigo e me dê algumas sugestões, a gente agradece. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.